Boa noite, irmãos, amigos, pessoal que nos acompanha aí nos lares, nas casas, no trabalho, aonde você estiver. Uma boa noite, a paz do nosso Senhor seja com todos vocês. Nessa noite fria do nosso inverno gaúcho, mas Deus quer aquecer o nosso coração. Então eu convido você a estar conosco durante esse período do culto. Eu sou o pastor Marcelo, pastor nessa agradável, amistosa comunidade que chama-se Igreja Missionária Luterana Fé e Vida, caso você não conheça, está nos ouvindo pela primeira vez. E eu queria orar com você nesse instante para nós começarmos esse nosso tempo de culto a Deus. É um culto diferente, que é o nosso culto online, não tem toda a dinâmica do culto presencial, mas por enquanto ainda estamos apenas no culto online. Daqui a pouco a gente retorna, se Deus quiser, também aos cultos presenciais. Vamos orar, meu querido irmão, meu amigo, você que aí nos ouve. Eu queria que você fechasse seus olhos, onde você estivesse, para nós colocarmos nossas vidas e esse tempo diante de Deus. Querido Deus, queremos pedir a Ti, em nome do Senhor Jesus, que o Senhor aquiete o nosso coração. Eu sei, Deus, que vivemos dias atribulados, difíceis, e às vezes é uma montanha russa de emoções, e talvez nós estejamos assim agora. Deus, isso pode nos roubar, Deus, a delícia da Sua presença, o prazer de ouvir a Tua palavra, de cantar louvores. Então eu peço a Ti que o Senhor acalme agora todo o coração atribulado, toda a mente acelerada e agitada possa descansar nesse instante. Espírito Santo de Deus, leva cativo os nossos pensamentos à obediência de Cristo. Deus, que nessa uma hora juntos aqui, Senhor, possa ser muito boa, muito gostosa, edificante, que a paz de Cristo invada o nosso coração, que o Senhor abençoe os lares, abençoe, Deus, a saúde dos meus irmãos e amigos, abençoe, Deus, as casas, Deus, em todo sentido, a bênção, o shalom do Senhor, Deus, esteja sobre nós. Aquece-nos com o Teu Espírito. É o que nós te pedimos, Deus, e é o que nós queremos nesse instante prestar culto a Ti. Nós aqui nesse local onde estamos, Deus, gravando esse culto, os nossos amigos e irmãos nas suas casas, no trabalho, Deus, que possamos de fato sermos aquecidos por Ti, temos um encontro especial e gostoso nessa noite com o Senhor, é a nossa oração no nome de Jesus. Amém e amém. Queridos, eu tenho ensinado na nossa comunidade que o culto ele é um diálogo. E eu quero convidar você a dialogar com Deus nessa hora que você vai estar conosco. O culto ele é um diálogo. Ele não deve ser um monólogo. O culto é um encontro com Deus. E nesse encontro com Deus, nós oramos, que é o momento que nós falamos com Deus. Em seguida nós lemos a palavra, que é o momento que Deus fala conosco. Depois nós cantamos, que é o momento que Deus nos ouve as canções que nós cantamos. Depois nós paramos de novo para ouvir a pregação, o ensino da palavra, onde Deus novamente fala conosco. E assim o culto vai. Então o culto é um diálogo. E eu quero convidar você a dialogar com Deus, independente da sua caminhada com Ele, se você entende isso, se você compreende, se você é novo, e se você nunca participou talvez de um culto evangélico, protestante, é um diálogo, é uma conversa. E eu queria convidar você a se acalmar, a não ficar saindo, correndo para lá e correndo para cá, mas se conectar em Deus e dar para Ele essa hora. Amém? Deus tem algo para você nessa noite, mas você precisa ficar conectado. Amém? Então eu quero convidar você agora, uma vez que nós oramos, eu quero convidar você comigo a fazermos uma leitura da Palavra de Deus. E por isso eu convido você a abrir no Salmo 13, que é o Salmo que nós vamos ler agora. Salmo capítulo 13. Se você tem a Bíblia física, se você está aí com o eletrônico, ou se você consegue enxergar a projeção, você pode acompanhar essa leitura conosco. E nós fazemos aqui também, no início dos nossos cultos, uma leitura responsiva. O que é uma leitura responsiva? É uma leitura onde eu leio um trecho e os demais irmãos que estão aqui comigo hoje aqui, você na casa, não se constrange, não tenha vergonha, você lê junto, ok? A parte que está em negrito é a parte que todos leem, a parte que não está em negrito é a parte que eu leio. Então eu leio, você responde, eu leio, você responde. É uma interação, ok? É uma leitura comunitária. Então eu queria convidar você para ler comigo
lê com fé, lê refletindo nessas palavras, porque é Deus falando, é comigo e com você, ok? Então, Salmo 13, versículo 1. Até quando, Senhor, tu te esquecerás de mim para sempre? Até quando esconderás o rosto de mim? Até quando relutarei dia após dia, com tristeza em meu coração? Até quando o meu inimigo se exaltará sobre mim? Atenta para mim, ó Senhor, Deus meu, e responde-me, ilumina meus olhos, para que eu não durma o sono da morte, para que meu inimigo não diga, prevaleci contra ele, e meus adversários não se alegrem com a minha derrota. Mas eu confio na tua misericórdia, meu coração se alegra na tua salvação. Cantarei ao Senhor, porque Ele me tem feito muito bem. Cantarei ao Senhor, porque Ele tem me feito muito bem. Amém? Então que você possa cantar agora, nesse instante, esses louvores, essas canções. Se você conhece, se não conhece, você pode ler na projeção. Cante ao Senhor, porque Ele tem nos feito muito bem, cuidado das nossas vidas, nos dado tantas coisas e nos livrado de tantas outras. O Senhor é bom. Amém? Vamos cantar ao nosso Deus, quero chamar os nossos irmãos que vão estar nos dirigindo e conduzindo nesse tempo juntos agora. Boa noite, irmãos. Nada vai me separar, mesmo se eu me abalar, teu amor não falha. Mesmo sem merecer, tua graça se derrama sobre mim, teu amor não falha. Se o mar se enfurecer,
Cantarei teu amor para sempre. Cantarei teu amor para sempre. Cantarei teu amor para sempre. Convido a todos para juntos nós orar. Deus amoroso, em Jesus Cristo, tu chegaste tão perto que nossos corações podem cantar mesmo quando nos sentimos mais sozinhos. Guarda nossos pensamentos, guia nossos passos e ajuda-nos a confiar em nenhum outro além de ti. Amém. Boa noite a todos. É com grande alegria que nós estamos reunidos mais uma vez, cultuando ao Senhor. E agora, depois de entoarmos louvores a Ele, vamos ouvir a Sua palavra. Eu quero orar com você antes de nós irmos para as Sagradas Escrituras. Senhor, nós somos gratos porque em tudo o Senhor é bom, o Senhor tem nos cuidado. E essa noite eu te peço que a Tua palavra bata em nosso coração e transforme. Que a Tua palavra nos edifique, que nós sejamos mutuamente transformados pelo Teu Evangelho. Faz com que a nossa mente ouça o que for pregado e também o coloque em prática. Que o Teu nome, essa noite, seja exaltado através da pregação do Teu Evangelho. Ilumina, Senhor, o nosso entendimento. É o que nós te pedimos, em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Meus queridos, eu quero te convidar, desde já, abrir a sua Bíblia no Evangelho de Marcos, o capítulo de número 12, dos versículos de número 41 até o versículo de número 44. Você que nos acompanha, que é novo aqui, nós estamos fazendo uma série de exposições no Evangelho de Marcos. Já tem um bom tempo que nós estamos expondo perícope por perícope, a fim de entender um pouco mais esse Evangelho e podermos também ver quem Marcos está nos apresentando, que é Jesus Cristo, o verdadeiro Filho de Deus. Então esse texto que nós iremos ver hoje não é um texto aleatório, mas é um texto que nós estamos dando continuidade e hoje nós chegamos no versículo 41 do capítulo 12 do Evangelho de Marcos. Você que está com a sua Bíblia aberta, no smartphone, com ela física, gostaria que você me acompanhasse, mas também você que não tem sua Bíblia aí próxima, ela estará projetada aqui ao meu lado. Marcos 12, 41 ao 44. Assim está escrito. Marcos 12, 41 ao 44. Passamos a leitura que diz assim, versículo 41. Jesus sentou-se em frente ao cofre das ofertas e observava como a multidão colocava dinheiro no cofre. Muitos ricos depositavam ali muito dinheiro. Veio, porém, uma viúva pobre e colocou no cofre
Veio, versículo 42. Veio, porém, uma viúva pobre e colocou no cofre 2 moedinhas que valiam 1 quadrante. Versículo 43. Chamando ele os discípulos, disse-lhes que esta viúva pobre deu mais do que todos os que colocaram ofertas no cofre, porque todos deram do que lhes sobrava, mas ela, da sua pobreza, deu tudo o que possuía, todo o seu sustento. Esses versículos que nós lemos são versículos bastante conhecidos, muito provável que você já tenha escutado alguma pregação, algo sobre eles, mas talvez o foco que você ouviu foi em relação à prosperidade, a dar, a entregar, a ofertar. Eu gostaria de te convidar a ver comigo esse texto. Será de fato esse a centralidade dele? Fique comigo que nós iremos ver. O tema da mensagem de hoje que eu gostaria de falar com vocês é sobre os motivos do coração. Os motivos para termos uma espiritualidade correta, uma espiritualidade que de fato agrade ao Senhor. Apenas para contextualizar o texto que a gente viu, devemos lembrar que é terça-feira, terça-feira santa, e muitas coisas acontecem nessa terça-feira. A gente viu Jesus sendo questionado acerca dos impostos, acerca dos tributos. Nós vimos ele sendo questionado acerca da ressurreição, acerca de casamento. Também sobre qual era o maior mandamento. Tudo isso vai acontecer, acontece na terça-feira. Nós vimos também Jesus respondendo a pergunta que move o mundo: quem verdadeiramente Ele é. A gente viu isso com a exposição do pastor Marcelo. Mas nós também vimos a falsa religiosidade dos escribas, a falsa motivação do coração deles, a má teologia, o quanto ela desonra a Deus, o quanto a má teologia fere pessoas, o quanto isso influencia na vida. Isso gera legalismo, fere pessoas. Mas nós também vimos a boa teologia, aquela que honra a Deus, aquela que é cristocêntrica. E como o pastor Marcelo falou, o cristianismo, ele não empobrece a vida, mas ele enriquece a vida, abençoa pessoas. E tudo nessa terça-feira, Jesus irá, nos versículos anteriores ao 41 que a gente leu, ele vai dar 5 características desses escribas, desses homens que tinham zelo por atenção, né? Que gostavam de se aparecer, que queriam ser vistos. E você vai ver lá no versículo 38, a primeira característica desses homens é que eles gostavam de andar com vestes talares, vestes que anunciavam o seu status. A segunda característica, também no versículo 38, eles amavam as apreciações e saudações nas praças, eles gostavam de ser reconhecidos. Essa é a segunda característica desses homens. E em terceiro, versículo 39, eles gostavam dos primeiros lugares nas sinagogas, nos banquetes. Quarta característica desses homens é que eles adoravam exibir uma espiritualidade. Faziam longas orações para mostrar uma espiritualidade que não tinham. Era só de fachada. Eles aparentavam ser algo, mas não eram. O versículo 40 nos mostra isso. E a quinta característica que Jesus mostra desses homens, no versículo 40, e o pior de tudo, é que eles tiravam vantagens dos necessitados. Eles saqueavam a casa das viúvas. E após isso, Jesus mostra que haverá um juízo, uma severa condenação para esses escribas que estão voltados para si mesmos, que vivem uma vida, uma religião de superficialidade. Jesus está mostrando
o quão longe esses escribas estavam de uma espiritualidade sincera, uma espiritualidade correta. O quão distante esses homens estavam. E Jesus estava mostrando que a motivação deles era uma falsa motivação. E ele mostra o que essa falsa motivação leva. E agora ele começa a observar algo que somente ele é capaz de fazer: o coração. Gostaria que você permanecesse com a sua Bíblia aberta e visse o texto comigo. Versículo 41. Jesus começa agora a observar. Jesus estava ensinando e agora ele senta em frente ao cofre das ofertas e ele começa a observar aquela multidão que está indo ali para ofertar. O que ele está observando? Está observando a maneira como é depositado as ofertas. Havia uma prática de se levar todo tipo de ofertas para o templo. Havia esmolas, doações para a construção, reforma do templo, sustento das atividades da semana. Se tinha normalmente alguns gasofiláceos, que era onde se depositava as ofertas. Acredita-se, que em torno de 13 havia no pátio, 7 eram para manutenção das atividades, mas outros 6 eram para ofertas voluntárias, como o dessa viúva que a gente vai ver a seguir. E geralmente, esses gasofiláceos eles ficavam no pátio, onde as mulheres estavam. E Jesus passa a observar a atitude dos ricos que ali estavam ofertando, porque esse momento era um momento onde eles gostavam de aparecer, de chamar atenção para si. Essa era a hora do show. E lembrem que há um alerta feito por Jesus, que a gente encontra isso em Mateus 6,2, que diz: quando deres esmola, não faças tocar trombetas diante de ti, a exemplo dos hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Esse texto, esse alerta feito por Jesus faz todo o sentido agora. Porque os gasofiláceos, eles eram feitos de bronze e pareciam como uma boca de trompete. E quando se colocava uma moeda, automaticamente se fazia barulho. Então, quanto mais moedas ali era colocado, mais barulho. E esses homens gostavam disso. Eles gostavam de aparecer. Essa é a intenção do coração, a motivação do coração que Jesus está observando. Mas Jesus está observando e algo acontece. Veja comigo o versículo 42. Veio, porém, uma viúva pobre e colocou no cofre 2 moedinhas que valiam 1 quadrante. Apenas uma observação. Essas 2 moedinhas que ela colocou no cofre eram 2 leptos do grego, que eram 2 moedinhas de cobre. Ela era a moeda de menor valor da época. Era como se fosse os centavos hoje. E o que ela deu era equivalente no que fosse 1 sobre 64 de um denário. Um denário era a diária de um trabalhador daqueles dias. Ou seja, era praticamente nada. Era menos que centavos. 2 moedinhas, tudo que ela tinha. E o texto continua nos dizendo, no versículo 44, nos mostra algo interessante. Ele diz que essas 2 moedinhas, esses centavos, era tudo que ela tinha, tudo o que ela possuía. Aos nossos olhos, isso é algo tão insignificante, é tão pouco. Mas essa viúva, ela deveria ser assistida por aqueles mestres da lei, por aqueles que Jesus estava advertindo agora há pouco. Elas deveriam ser cuidadas. É isso que a lei de Moisés diz, que deve se cuidar do órfão, da viúva,
do estrangeiro. A verdadeira espiritualidade nos remete ao cuidado com eles. E, infelizmente, hoje, quando nós falamos sobre isso, parece soar com um viés político, mas nada disso. Cuidar dos menos favorecidos faz parte do Evangelho, faz parte da verdadeira espiritualidade. E essa viúva oferta tudo o que tem, não por obrigação, mas porque a sua espiritualidade não era voltada para si mesma. E olhem que isso desperta a atenção de Jesus. E Jesus então chama os seus discípulos, versículos 43 e 44, e ele diz: olha, em verdade vos digo que esta viúva pobre deu mais do que todos os que colocavam ofertas no cofre. Porque todos deram do que lhes sobrava, mas ela, da sua pobreza, deu tudo o que possuía, todo o seu sustento. Olhando para esse texto, parece que a matemática não fecha, né? Não para nós. Não para nós, homens pós-modernos, em que muitas vezes nós valemos aquilo que temos e não de fato quem somos. Mas Jesus, ele não vê como os homens veem. Jesus está atento ao coração dessa viúva. Ele diz que todos deram daquilo que sobrava, mas essa viúva deu tudo o que possuía. As moedas dos ricos ali chamavam a atenção pelo barulho que fazia, mas e as moedas dessa viúva? Nem barulho fizeram. Mas para Jesus, essa é a maior oferta. E note que Jesus exalta isso, porque essa mulher está dando aquilo que o bom senso, aquilo que o politicamente correto diriam para qualquer pessoa não fazer. Ela não tinha quase nada e agora realmente ela não tem nada. Ninguém em sã consciência faria o que essa viúva fez. Mas essa atitude demonstra aquilo que Deus requer de nós. A oferta dessa viúva é a incrível demonstração do que é uma sincera espiritualidade, uma motivação correta do coração. Essa mulher, ela dá tudo o seu ser, tudo que possui. Ela dá a sua vida, as moedas representam isso. E apesar de ser tão pequena essa oferta, Deus aceita. É muito provável que eu e você não teríamos essa coragem, né? E a evidência clara disso é a maneira como a gente se relaciona com os nossos bens, com as nossas posses todos os dias. Nós não conseguimos abrir mão, estamos tão apegados a elas que nós esquecemos que todas as coisas que temos pertencem àquele que nos criou. E viver agarrado nelas, acredite, elas nos destroem. Sabe por quê? Porque se tornam em ídolos. Tenta arrancar um ídolo do coração de alguém para você ver a guerra. Tenta arrancar um brinquedo de uma criança para você ver a guerra. Da mesma forma, são os ídolos do coração. Mas as motivações do coração mostram de fato a espiritualidade que temos. O Evangelho nos constrange a olhar essa viúva que pouco tinha, mas que entregou tudo. Não somente essa viúva, mas ao longo das Escrituras nós vemos inúmeros exemplos. E abrindo um parênteses aqui, fazendo citação do apóstolo Paulo, nas suas cartas, ele também nos constrange ao falar do relacionamento dele com a igreja da Macedônia. Você pode ver isso em 2 Coríntios capítulo 8. A igreja da Macedônia não era uma igreja rica, era uma igreja pobre, muito pobre, necessitada. Mas o apóstolo Paulo reconhece que eles deram muito além da sua capacidade de ofertar.
em meio a toda a tribulação que estavam enfrentando. Paulo exalta isso. Mas o mais interessante é o versículo 5 do capítulo 8 de 2 Coríntios, que diz que primeiro eles se deram ao Senhor. Interessante que a igreja da Macedônia, ela não utilizou a sua pobreza como desculpa para não ofertar. Mas com insistência eles pediram para participar em favor dos santos. Note como isso é interessante, porque até mesmo as nossas finanças pertencem ao Senhor. Isso é mordomia cristã. Nós somos mordomos do Senhor. E um dia nós teremos que prestar contas de tudo aquilo que Ele colocou em nossas mãos. Não confunda. Eu não estou falando de teologia de prosperidade. Não tem nada a ver com isso. Essa teologia da prosperidade é uma má teologia. Ela fere pessoas. Mas o que eu estou falando é o fato de que o Senhor Jesus nos quer por inteiros, vazios de nós mesmos, mas cheios de Deus. É esse o ponto do texto. O apóstolo Paulo, ele tem alguns textos que são inclusive bastante conhecidos, e ele mostra claramente que quando o Senhor o converteu, o principal ensino que foi colocado no coração dele é que ele já não vivia mais para ele mesmo. Por quê? E ele diz: porque Cristo vive em mim. E muitas vezes nós não temos essa percepção. Estamos tão cheios de nós mesmos, queremos reter partes de nossas vidas, assim como aqueles escribas, aqueles fariseus. Mas Jesus, Ele nos quer por inteiro. E talvez você esteja pensando que o foco seja dinheiro, mas não é. É muito mais do que isso. É a sua vida inteira aos pés do Senhor. Tudo, cada momento, cada tempo, cada investimento, cada habilidade, cada capacidade, cada conversa, cada dons e talentos, cada ambiente em que você convive, tudo, todas as coisas tem que ser para que o nome de Cristo seja exaltado na sua vida. Tudo pertence a Ele. E se nós conhecemos o que Cristo fez por nós na cruz do Calvário, é impossível não pensar dessa forma. Porque essa é a única resposta apropriada ao Evangelho. É a única espiritualidade correta. Nossa vida inteira para o Senhor. Assim como a viúva, precisamos entregar tudo o que temos e deixarmos nas mãos do Senhor. Porque, combinamos, né? Ele cuida muito melhor do que nós. E Ele é a nossa fonte de suficiência e contentamento. Cristo é a nossa riqueza. E está na hora de compartilharmos essa riqueza com outros. Está na hora de termos o coração dessa viúva para que as nossas ações sejam agradáveis a Deus. Eu gostaria de destacar algumas coisas com vocês. Destacar alguns pontos para nós termos uma espiritualidade correta, uma motivação do coração sincera. E o primeiro ponto é o que não fazer. Versículo 41, a falsa espiritualidade. A falsa espiritualidade, ela tem como motivação o desejo de ser visto. Aquelas pessoas que estavam ofertando antes da viúva, ofertavam com bastante moedas, era somente para aparentar piedade, porque elas estavam dando somente o que sobrava. Mas Jesus mostra aos discípulos que a espiritualidade da viúva é a correta. Porque tendo pouco, confiou no Senhor. E a verdadeira espiritualidade, ela faz nos olhar para quem o Senhor é, o Deus provedor. Esse é um ponto que nós precisamos cuidar. Qual é a motivação
para fazer o que fazemos. Segunda coisa que eu gostaria de observar, como ponto, é que Jesus ele observa o coração. Essa mulher ela tinha todos os motivos para ter um coração amargurado e indisposto a ofertar. Ela já havia perdido seu marido. Conforme a lei de Moisés, as viúvas deveriam ser assistidas, mas ao invés disso os escribas devoravam as suas casas. Essa mulher tinha todos os motivos para murmurar. Mesmo com tudo isso, o que acontece? O seu coração é voltado ao Senhor. Ela entrega tudo o que tem. E eu te pergunto, como está o seu coração? Assim como daqueles escribas que eram totalmente voltados a si mesmo, ou como coração generoso e desapegado dessa viúva? Nós estamos aqui nesse texto sendo claramente confrontados nas nossas motivações, no nosso materialismo. Os recursos que temos neste mundo são bons e em si eles não são pecaminosos, mas devemos lembrar que nós somos peregrinos nessa terra. Nós estamos de partida. Use aquilo que Deus confiou na sua mão para abençoar pessoas. E que o Senhor nos livre de idolatrarmos tudo isso. Mas que nós sejamos desapegados assim como a viúva. Não queremos reter somente para nós, mas que nós possamos ter um coração aberto. Terceiro ponto. Jesus ele não está interessado em sobras. Aqueles ricos estavam dando aquilo que sobrava. Um dos grandes problemas dos nossos dias, com certeza, é o dinheiro. Infelizmente, o dinheiro ele se tornou um Deus. Tim Keller, no seu livro Deuses Falsos, ele mostra que com isso, muitas vezes nós não conseguimos enxergar a nossa própria ganância. O quanto queremos reter para nós praticamente tudo que é colocado em nossas mãos. E ele fala da teoria de Nietzsche, que com a ausência crescente de Deus na cultura ocidental, o homem moderno ele haveria de substituir Deus pelo dinheiro. E é o que tem acontecido. Infelizmente, o dinheiro se tornou um Deus. E ele é bom, mas quando ele se torna um Deus, o coração ele é cegado. E note que geralmente quando nós falamos nesse assunto, nosso coração sempre encontra uma maneira de se justificar. E será que nós reconhecemos o poder que o dinheiro tem para nos cegar? Esse é um ponto que nós também devemos observar. Porque se isso de fato é um Deus na minha vida, eu jamais terei um coração generoso como dessa viúva, disposto a abençoar, com a motivação correta para fazer o que faço. Por isso, que Jesus ele não está interessado em sobras. Ele não está interessado em 20% do seu coração. Não está interessado em 50% da sua mente. Não está interessado somente em uma parte do seu tempo, em uma parte do seu serviço. Mas ele está interessado em você por inteiro. Sem sobras, sem reservas. Assim como essa viúva que entregou todo o seu ser. Essa é a motivação. Eu gostaria, partindo para o final, de observar algo com você. Que essa viúva, ela nos mostra algo grandioso. Quem você lembra ao pensar nesta viúva?
Sabe de quem eu lembro? Jesus. Essa passagem que a gente viu, ela é um cenário do que é o Evangelho. Não de forma simbólica como 2 moedinhas, mas Jesus Cristo se entregou por nós, por completo. Ele se entregou de forma incondicional e sem reservas, por nós pecadores, inimigos de Deus. E eu te pergunto, quanto custou para Deus a sua salvação? Custou tudo. Custou a vida do seu filho. Ele não mediu esforços para pagar o preço que era da nossa condenação. Se ele fez tudo isso, então ele tem o direito de exigir tudo de nós. Essa é a motivação que temos que ter. A motivação de que Jesus Cristo, homem perfeito e Deus, se entregou numa cruz por completo. Sendo assim, a motivação do meu coração em tudo que eu faço tem que ser um coração generoso, um coração humilde perante o Senhor. Porque toda a nossa vida, todo o nosso ser pertencem a Ele. Que você possa lembrar dessa viúva como aquela que o seu coração moveu a entregar tudo que tinha perante ao Senhor, porque aos pés do Senhor é que nós encontramos descanso. É aos pés do Senhor em que nós encontramos alívio. É aos pés do Senhor que temos misericórdia. Amém? Que nós possamos aprender com essa viúva, mas também com o Senhor Jesus Cristo, que se entregou, morreu numa cruz, mas que ressuscitou ao 3º dia. Essa é a grandeza do Evangelho. Jesus Cristo pagou aquilo que nós não poderíamos pagar. E é nisso que nós cremos. Que o nome de Cristo seja engrandecido através da minha e da sua vida. Que todo o seu ser, que os seus ouvidos sejam para ouvir pessoas, que a sua boca seja para aconselhar pessoas, que você não retenha aquilo que Deus te deu, mas entregue totalmente ao serviço dele. Amém? Meus queridos, eu quero orar para encerrarmos. Você que está aí na sua casa, que o Espírito Santo tenha falado ao seu coração. Que o Senhor nos livre do materialismo, desse egoísmo, mas que nós possamos ser abençoadores na vida de alguém. Que nós possamos entregar a nossa vida por inteiro aos pés do Senhor. Oramos. Senhor, nós te agradecemos porque em tudo o Senhor tem sido fiel. Nada tem deixado faltar. Livra-nos, Pai, de uma falsa religiosidade, uma falsa motivação em nosso coração, como daqueles escribas, como daqueles que ofertavam daquilo que lhes sobrava, apenas para demonstrar piedade, mas que nós possamos ter a motivação correta, o coração como o dessa viúva, mesmo tendo tão pouco, nós sabemos que o Senhor não olha para o montante, mas o Senhor olha para o coração. Somente o Senhor é quem tem o poder de esquadrinhar os corações. Somente o Senhor é quem conhece os pensamentos. Muda-nos, Senhor. Arranca de nós tantos egoísmos. Ensina-nos a abençoar mais pessoas. Não faz com que a gente queira reter aquilo que pertence a Ti.
que o Senhor somente nos confiou para sermos mordomos. Ensina-nos, ó Pai, que possamos viver essa verdade, que possamos também lembrar, dia após dia, que o Senhor se entregou por nós, pecadores, merecedores da condenação eterna, mas é somente pela graça que nós somos salvos, é somente pelos teus méritos que nós podemos ser salvos, e nós te agradecemos por isso, porque o Senhor se entregou por completo. Glória ao Senhor. Te agradecemos, ó Pai. Amém. Meus queridos, estamos encerrando, partindo já para o final. Hoje foi um pouco mais curto e eu gostaria de dar os avisos. Você que tem nos acompanhado, muito obrigado por estar com a gente, que você possa ser edificado através da pregação do Evangelho e que assim que nós voltarmos a nos reunir, que você possa nos conhecer. Será uma alegria receber você. Com certeza será muito bem recebido. Alguns avisos. Os PGs, nossos encontros, né? A gente continua fazendo pelo aplicativo Zoom. A princípio, as demais atividades, educação cristã, também são feitas por ali. E meus queridos, depois de ouvirmos, né, essa palavra, a igreja, nossa comunidade, é uma comunidade pequena, que também tem sofrido, né, algumas consequências em virtude dessa pandemia, mas você que tem sido fiel com seus dízimos e ofertas, nós te pedimos, continue, contribua. Está projetado aqui ao meu lado a conta da igreja com o CNPJ. Nós temos certeza que o Senhor tem nos abençoado e nos ajude na proclamação do Evangelho. É muito importante que Deus te abençoe. Para encerrar, eu gostaria de orar mais uma vez. Senhor, te pedimos que o Senhor nos abençoe em mais uma semana que está por se iniciar, que a tua boa mão esteja estendida sobre todos nós. Livra-nos, ó Pai, de toda doença, de todo mal. Faz com que as coisas melhorem, que nós possamos confiar que tudo vai ficar bem. Essa é a nossa certeza. Mesmo quando parece que tudo dá errado, é o Senhor que está no controle. Mas ensina-nos, Pai, em meio a tudo isso, a confiar em Ti. Nos dá uma semana na Tua presença, aprendendo diariamente de Ti, através da Tua palavra, através de uma vida de oração, através, Senhor, dos mínimos detalhes, que em tudo nós possamos reconhecer e ver a Tua boa mão operando. Porque nós confiamos e sabemos que o Senhor está no controle de todas as coisas. Te agradecemos por tudo, em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer sobre o seu rosto sobre ti e te conceda graça. O Senhor volte para ti o seu rosto e te dê paz. Uma abençoada semana a todos. Fiquem com Deus.